pessoal. Quero dizer a vocês que estou sentindo muita falta de estar em comunhão com vocês na igreja, em conversar com vocês, tomar aquele cafezinho depois do culto, aquela resenha, né? Estou sentindo muita falta. Mas que nesse momento que nós estamos passando de isolamento social, que nós possamos voltar nossos corações a Deus, né? Cantar essas canções de verdade, dizer ao Senhor que Ele é o nosso refúgio, dizer ao Senhor que nele encontramos a salvação, dizer ao Senhor que Ele é o nosso socorro em meio à tribulação. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Agora nós vamos cantar uma canção que fala sobre o imenso amor, o amor de Jesus que nos conquistou. Foi teu imenso amor que me conquistou, e eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, e amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou nos teus braços de amor, Jesus. Foi teu imenso
amor que me conquistou, eu não pude resistir. Grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Você já parou para pensar em quais serão as suas palavras finais antes de morrer? É uma preocupação, um pensamento um tanto quanto difícil. Pode ser que para muitos a primeira ideia seja a ideia de medo. Quais seriam suas palavras finais? Nós vamos nos deparar hoje com Jacó, retornando à nossa série de mensagens no livro de Gênesis, prestes a morrer. E há muita coisa sendo dita e pensada sobre essa experiência. Existem pessoas que dizem que existem pelo menos 3 grandes medos que um moribundo, uma pessoa prestes a morrer, experimenta. O medo da dor, a dor que ele irá enfrentar até de fato morrer. O medo de ser abandonado pelas pessoas que ama, as pessoas queridas, e ter que passar por esses momentos finais tão preocupantes, tão inquietantes, passar por esses momentos sozinho. Existe também o medo de ter desperdiçado a vida, sentir que a vida chegou ao fim e eu não fiz o que deveria ter feito, não falei com quem deveria ter falado, não tratei as pessoas do modo como deveria ter tratado. São medos que circundam a mente, o coração das pessoas, e talvez a preocupação com a morte seja um efeito, de certa forma, positivo desse momento de coronavírus e pandemia que nós estamos vivendo. Muitas pessoas têm feito uma revisão da vida nesses momentos, e uma revisão também da morte, e uma revisão do que elas pensam sobre a sua situação eterna. Lá em Gênesis capítulo 49, no versículo 29 em diante, nós encontramos Jacó no Egito, no finalzinho da vida, e aqui está sendo registradas suas palavras finais. É importante você saber que as palavras de Jacó aqui têm um peso legal, um peso legítimo perante a lei. E eu gostaria de ler esse texto com você. Gênesis 49, versículo 29 ao 33, diz assim: A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais, na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Na verdade, são palavras finais que nos deixam, no mínimo, curiosos.
O que ele pede naquele momento é que o local de sepultamento dele seja em Canaã, junto com seus ancestrais, o seu avô, sua esposa, Abraão e Sara, Isaac, o seu pai e a sua mãe, foram sepultados em Macpela. O que significa esse pedido de Abraão? Perdão, esse pedido de Jacó. Enquanto muitas pessoas têm uma preocupação com a dor, uma preocupação com o abandono, uma preocupação com ter desperdiçado a vida, Jacó apresenta a sua preocupação e seu interesse de ser sepultado num determinado lugar na terra de Canaã. Quando você se depara com esse texto um pouco mais de perto, você percebe que esse pedido de Jacó é a expressão de um homem que morreu com uma esperança firme e que estava com uma esperança tão firme que nem mesmo o término da sua vida física terrena poderia roubar essa esperança. E eu gostaria de olhar com você para esse texto e aprender com ele que nós podemos também ter uma esperança firme para a nossa pós-morte, esperança essa firmada em dois focos, em duas perspectivas ou em duas certezas. A primeira certeza que nós vemos que Jacó tinha diante da morte e diante da vida pós-morte é que ele tinha aqui uma certeza da herança futura. O seu pedido para ser sepultado em Canaã, no campo de Macpela, não é uma crendice, não é uma superstição apenas. É como se Jacó estivesse dizendo o seguinte: o lugar que o nosso Deus prometeu, o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac, o Deus do povo da aliança, o lugar prometido por ele como terra da nossa possessão, a terra do povo dele, aquele é o meu lugar. E é para aquele lugar que eu quero ir. O meu lugar não é aqui no Egito. Este não é o meu lugar definitivo. Esse não é o lugar da minha herança, a herança que Deus me deu. O lugar que Deus prometeu será do meu povo. Quando nós nos reportamos ao Novo Testamento, 1 Pedro, no capítulo 1, o apóstolo Pedro diz para nós, crentes em Cristo Jesus, diz que fomos regenerados para uma esperança viva, uma esperança que está guardada nos céus, diz o apóstolo Pedro. Nós temos algo reservado para nós, e assim como Jacó tinha plena certeza que aquela terra seria dada aos seus descendentes, assim também nós temos certeza que a nossa herança celestial está reservada para nós. Seja nós experimentando coisas boas nessa vida, o melhor ainda está por vir. Não podemos achar que tudo de bom que temos na nossa existência se limita a essa vida. Seja experimentando o mal, nós também temos que nos alimentar dessa certeza. O melhor está por vir. Deus ainda vai cumprir a sua promessa para nós. É como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses: estar com Cristo é muito melhor. E ele declara isso e diz: eu desejo de fato partir, morrer e estar com Cristo, porque eu tenho certeza da minha herança futura, no meu relacionamento pleno com o Senhor Jesus Cristo na glória celestial. Este é um momento em que estamos nos deparando com a Covid-19, milhões de pessoas perdendo a sua vida, tantas outras sendo infectadas e adoecendo. E, de fato, esse é um momento em que o sentimento de mortalidade cresce, o sentimento de certeza de que nós somos mortais e temos uma eternidade diante de nós. Esse sentimento aumenta e aí a palavra de Deus aparece oferecendo a certeza de uma vida eterna com Jesus Cristo no céu. Que nós possamos aproveitar este momento para nos lembrarmos que, de fato, temos uma herança celestial reservada e prometida para nós. E é para ela que nós devemos olhar, é ela que devemos agarrar, colocar o nosso coração e a nossa esperança. O melhor está por vir. E este é o primeiro foco que Jacó nos mostra sobre a esperança pós-morte. Mas há um segundo foco que traz à tona essas palavras de Jacó. Não somente a certeza da herança eterna futura, mas a certeza também do ainda não. A certeza do ainda não.
Em outras palavras, o que Jacó está dizendo e pedindo para os seus filhos e mostrando para os seus filhos com quem ele conversa aqui, é que aqui onde eu estou, no Egito, este não é o meu lugar. A minha esperança não está aqui nesta terra. Esta vida, por mais que o Egito fosse um lugar de prosperidade, fosse um lugar onde ele tivesse tranquilidade, conforto e riquezas e uma vida estável, ainda assim Jacó sabia, essa não é a minha terra, eu ainda não recebi do Senhor a plenitude da sua promessa. 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo declara que se a nossa esperança nesta vida se resume, em Cristo Jesus, se resume às coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Uma vez eu tive o privilégio de fazer um passeio em família. Nós pegamos o nosso carro e fomos para o Hopi Hari. As meninas adoraram o passeio. E eu não preciso dizer que desde o momento que nós entramos no carro, a empolgação estava no ar, estávamos todos felizes. Foi uma viagem animada, gostosa, todo mundo muito contente no carro. Agora você consegue imaginar que essa alegria na viagem, indo ao Hopi Hari, teria sido tão grande, que ao chegar lá perto do parque, estacionando o veículo, as crianças dissessem umas para as outras e nós também disséssemos, puxa vida, está tão gostoso, tão divertido aqui dentro do carro, vamos ficar aqui? De maneira alguma. Assim que estacionamos o carro, abrimos a porta, as crianças saíram correndo em direção ao parque. Essa é uma situação bastante hilária e esquisita, e de fato não é assim que nós pensamos em relação ao parque e a viagem até ele. Nós estamos numa viagem nessa vida, e nós temos que tomar cuidado para que o entretenimento e o gozo e o deleite ao longo dessa vida não nos faça desejar mais as coisas desse mundo do que aquelas coisas que são prometidas para nós na vida eterna. Há algo muito interessante que aparece repetidas vezes no livro de Hebreus, no capítulo 11, a respeito dos heróis da fé. Há uma ênfase que se repete em cada herói, e a ênfase é que cada um deles morreu sem receber a plenitude daquilo que havia sido prometido. E a carta aos Hebreus vai mais longe ainda, dizendo que na verdade eles viram de longe, apenas viram a distância, como por exemplo Moisés, que morreu vendo a distância a terra de Canaã. Abraão, que morreu vendo a distância que teria uma família numerosa, e assim tantos outros heróis. E o livro de Hebreus ainda acrescenta dizendo que não somente morreram sem receber, vendo de longe, como também eles ansiavam pela pátria celestial. Eles morreram com a certeza de que tudo que tinham na terra, tudo aquilo era ainda não. Não é isso. Isso é só uma parte. Isso não é tudo que Deus prometeu para nós. Nós temos uma vida eterna, uma vida prometida no ali e no além. E isso significa que todo o bem que nós temos aqui, no ano de 2020, no século 21, no tempo em que vivemos, tudo que nós desfrutamos, não devemos nos apegar a essas coisas. Ao nosso cônjuge, ao nosso salário, às nossas posses, o nosso carro, os nossos familiares, por mais que são coisas gostosas de se desfrutar, todo este bem precisa ser tratado por nós com um certo desapego, porque a herança que nós esperamos é a herança celestial. Ao mesmo tempo, todo o mal que nós passamos neste mundo, e em particular vivendo agora um momento prolongado de um mal inédito que nenhum de nós viveu, talvez nossos avós passaram por guerras, passaram por outras epidemias há muitas décadas atrás, mas agora vivenciamos um mal singular, inusitado, único, e mesmo atravessando este momento de perda e prejuízo, nós podemos ter ânimo, porque nós sabemos que a nossa satisfação e o nosso deleite, a nossa herança não está aqui. Nós estamos aqui de passagem. Embora a minha comparação seja bastante pequena, é importante nós pensarmos que nós estamos indo para o Hopi Hari.
E não podemos ficar tão empolgados no trajeto e com o trajeto ao ponto de desprezarmos o que vamos poder desfrutar lá. Então que nós vivamos essa tensão entre o aqui e agora, nos desapegando do bem e nos animando em meio ao mal, olhando para o ali e além. Eu gostaria de fazer menção a um dos mais importantes cientistas e físicos da história da humanidade, Isaac Newton, o autor das famosas 3 leis de Newton, um homem que viveu seus 84 anos, longos anos de vida, com muitas pesquisas sendo feitas, muitos cálculos e muita matemática. E quando ele chega no final da sua vida e ele declara o modo como ele viveu, ele diz assim: eu me vejo como um menino que passou a vida brincando à beira da praia, colecionando conchas e procurando pedras mais bonitas e mais interessantes. Mas enquanto brincava com conchas e pedras lindas na areia da praia, havia diante de mim um oceano infinito e inexplorável que sequer eu pude conhecer. De fato, Isaac Newton está fazendo referência ao fato de que, por mais que ele tenha pesquisado o mundo e as suas belezas e suas maravilhas e também o universo, ele entende que era como apenas um menino explorando uma fração do nada diante de algo tão vasto quanto é o universo. Mas eu quero ampliar esta comparação de Isaac Newton para a ideia de que a nossa vida aqui, por mais que desfrutemos de situações agradáveis e coisas boas, todas elas são apenas um prenúncio do que está reservado para nós na eternidade. E diante disso eu quero dar uma palavra final e fazer um apelo para você que me assiste hoje. Este apelo está baseado naquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3, versículo 18, 19, 20 e 21. E é um apelo para que você pense nesse momento em que categoria você se enquadra. Apenas uma de duas. A categoria dos inimigos da cruz de Cristo ou a categoria de cidadão do céu. Ouça o texto, acompanhe na sua Bíblia se você quiser. Filipenses capítulo 3, versículo 18 diz assim: pois como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. O apóstolo Paulo trabalha aqui com 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa, e eu quero perguntar se você talvez esteja sendo esse tipo de pessoa, ele dá um nome duro, um nome difícil, o inimigo da cruz. Quem são os inimigos da cruz? São aqueles que não têm herança celestial. São aqueles que não têm esperança de vida eterna. Aqueles cujo destino é a perdição. Eles não têm esperança alguma para o que vai acontecer com eles após essa vida. O apóstolo Paulo diz que essas pessoas têm as suas paixões totalmente voltadas para aquilo que é terreno. Ele diz aqui: o Deus deles é o ventre. Se orgulham apenas do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Será que você tem sido uma pessoa assim? Focada apenas naquilo que é transitório? Voltada apenas para aquilo que satisfaz aos seus desejos? O inimigo da cruz de Cristo. O outro personagem, a outra categoria de pessoas a qual Paulo trabalha aqui, nós podemos chamar de cidadão do reino dos céus. O cidadão do reino dos céus é um herdeiro dos céus. Ele diz: a nossa cidadania está nos céus e de lá esperamos com ansiedade a vinda do Salvador Jesus Cristo. O cidadão dos céus espera a vinda de Cristo para salvá-lo e levá-lo para o lar celestial. E ele tem anseios celestiais. Ele aguarda ser transformado e ele aguarda desfrutar
da sua vida plena com Deus na ausência total do pecado. É isso que nos leva a uma vida onde nós podemos desfrutar sem nos apegar. E uma vida em que nós podemos sofrer, mas ao mesmo tempo perseverar. Convido você a fazer parte daqueles que são do time de Jacó. Um homem que chegou no final de sua vida e ele tinha uma certeza, a certeza da sua esperança e daquilo que Deus tinha prometido e que ele possuiria. Deus disse que daria a terra prometida e ele faleceu agarrado a essa promessa, cheio de esperança, cheio de vigor e ao mesmo tempo com o foco de que a sua vida terrena, por mais satisfatória que fosse, por mais que tivesse frutos e bens e pessoas ao seu redor, aquilo era o ainda não, aquilo era o Egito, não é ali aonde ele tinha colocado o seu coração. E diante dessa perspectiva e desse pensamento, gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus amado, somos gratos por Tua palavra, que nos conforta o coração, nos traz luz e direção, e vimos, ó Deus, nos traz a esperança da vida eterna. Que nos apeguemos à Tua promessa, como fez Jacó, confiando que o Senhor nos dará, após a nossa morte, um lugar na Tua presença, temos uma herança no lar celestial. Te pedimos também que o Senhor nos ajude a viver o nosso dia a dia aqui na terra, sem nos apegarmos àquilo que temos e sem nos apavorarmos com aquilo que perdemos ou com a dor que sofremos, pois estamos aqui de passagem, caminhando para o lar celestial. Louvamos o Teu nome por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sem pedir nele
quem firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. A Bíblia ensina que uma das principais ocupações e compromissos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, é a prática da oração. Pensando nisso, eu convido você, aonde você está agora, com quem você estiver, ou sozinho, gaste um tempo orando e falando com o Senhor. Vamos ter um momento de oração com foco naquilo que nós acabamos de aprender em Sua Palavra. Eu gostaria de sugerir que você orasse por 3 motivos. Primeiro, tenha um tempo agradecendo a Deus pela herança guardada nos céus que Ele nos promete e nos dá através de Cristo Jesus. Louve ao Senhor por tão grande salvação, pelo privilégio que temos de ter a certeza de que estaremos com o Senhor na eternidade. O segundo motivo de oração clame por um desapego terreno na sua vida, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Que nós nos livremos de ficarmos apegados e dependentes e nos satisfazendo tão somente com as coisas dessa vida. Terceiro motivo é uma intercessão. Ore para que o Senhor nos dê ânimo e que Ele também nos socorra nesses momentos difíceis de pandemia, de quarentena, de isolamento, de restrições. Pessoas têm atravessado dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dificuldades sociais. Pessoas têm morrido, pessoas têm adoecido e nós precisamos do ânimo e do conforto do Senhor em todos os sentidos. E especificamente que Ele nos socorra no sentido de fazer com que olhemos para a eternidade e que a nossa herança guardada nos céus seja a nossa satisfação. São esses os 3 motivos. Agradeça pela herança celestial, peça que nos desapeguemos das coisas dessa vida e clame pelo socorro de Deus e que Ele nos dê ânimo em meio à adversidade pela qual passamos. Vamos gastar uns minutinhos em oração.
Vamos orar juntos mais uma vez. Senhor Deus, louvado seja teu nome, por ter nos dado tão grande salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Este é um tesouro e um privilégio que nenhum de nós poderia obter ou conseguir, mas o Senhor nos deu pela tua graça. Nós pedimos que o Senhor nos faça nos desapegarmos das coisas dessa vida, das coisas boas que temos, que possamos desfrutar delas sem nos apegarmos a elas. E nós viemos aqui também clamar ao Senhor pelo teu socorro, pelo ânimo da tua parte, diante das dificuldades que temos atravessado. Todos nós, como igreja, como sociedade, país e mundo inteiro, passando por esses momentos de pandemia, vendo pessoas morrendo, pessoas perdendo bens, pessoas perdendo entes queridos, atravessando dificuldades, vem nos ajudar. E que, acima de tudo, a certeza da vida eterna seja uma âncora segura, seja algo a qual nós possamos nos agarrar e encontrar esperança e conforto. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.